Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Alguns programas atrás nós mostramos para vocês como fazer uma estante usando um pallet, que é essa peça que está aqui em cima. Inclusive a nossa sugestão de uso para vocês foi encher de vidros de parafusos. Porém, nós pedimos a sugestão de vocês ou o comentário de como vocês utilizariam outras formas de utilizar essa estante. E vieram inúmeras opções. Porta-tempero na cozinha, colocar vasos de plantas, colocar brinquedos, aquele Hot Wheels, que são os carrinhos. E a gente resolveu então pegar essa estante, tiramos os vidros, colocamos aqui na bancada e a gente vai fazer alguns detalhes na estante para melhorar o acabamento dela, para dar ideias para vocês. Então assim, é fazer alguns detalhes diferentes para tornar o acabamento um pouco mais fino. Nós vamos pintar a estante e antes de pintar fazer alguns beneficiamentos. E também isso vai servir de ideia para vocês darem o uso que vocês acham. Então vamos começar esse processo de mudar um pouquinho a cara da estante. A primeira ação que eu vou fazer, inclusive alguns de vocês sugeriram isso, de remover essa tábua do meio. Vou fazer isso que vai aumentar a área útil da estante. Então vamos arrancar essa tábua. Eu tenho essa travessa atrás, no meio. A ideia era não remover essa travessa, mas eu acho que eu vou remover, porque ela tá feia aqui embaixo, aqui na parte de baixo da estante, aliás, na parte de cima. Vou remover. Se a gente achar que precisa voltar uma madeira atrás, para dar apoio nas prateleiras, a gente volta. Inclusive eu troco essa madeira e ponho outra. Então vamos remover isso também. Bom, o visual dela ficou bem mais limpo. Agora a gente vai fazer algumas interferências. Essas duas madeiras, para quebrar um pouco a visão dessas duas faixas de madeira, a gente vai fazer uns furos nela. E uns furos de tamanhos diferentes, para ficar uma coisa divertida. Então eu vou usar algumas medidas de serra-copo e dar um trato nessa madeira. Terminei de fazer os furos, então dei uma enfeitada na estante. Agora eu vou começar a arredondar as quinas, usando uma tupia laminadora com uma fresa meia cana. É uma fresa para arredondar os cantos. Então eu vou passar a tupia aonde der. Logicamente, por causa da base, eu não vou conseguir chegar até o final em alguns lugares. E aí esse final que eu não consegui fazer, eu vou fazer com uma lima e uma grosa. E com isso eu vou conseguir começar a dar um aspecto diferente, mais delicado na estante. E depois a gente entra na lixa para deixar ela bem lisinha. Essa fresa que permite arredondar os cantos das madeiras, ela tem um rodízio, um rolamento. Esse rolamento encosta na parte de baixo da madeira. Então, ao encostar embaixo, a referência é a própria madeira. Então eu tenho a referência da madeira e a referência da base da tupia. E com isso eu só arredondo o canto. Depois de arredondar os cantos com a tupia, eu lixei a peça inteira. Acabei de lixar aqui a peça da frente e inclusive comecei a corrigir os defeitos, porque a ideia é enobrecer essa estante, deixar ela com um acabamento bem legal. Então, para resolver a questão dos buracos, das fissuras, das frestas, eu
resolvi usar massa plástica. Massa plástica é uma massa usada por marmoristas e ela fica muito dura, porque é usada para retocar, por exemplo, mármore, granito. Eu gosto de usar a massa plástica porque ela seca rápido, ela deixa uma superfície bem lisa, é como se eu estivesse fazendo uma funilaria na madeira. No caso aqui, como vai ser pintado, não tem problema nenhum. Você pode usar também massa para madeira, sem problema algum. A única coisa é que a massa plástica é um pouco mais dura, então dá um pouquinho mais de trabalho para lixar, mas sem problema. Então eu comecei a fechar alguns buracos. Vejam que esse lado aqui eu já maciei os buracos de pregos e fissuras que tinham. Está diferente do lado de cá que ainda tem pregos. Então vou mostrar esse processo para vocês e depois a gente termina de lixar essa parte onde já está maciada. A massa plástica é uma massa catalisada, você tem que colocar o catalisador para ela secar. E ela seca relativamente rápido, então a sugestão é que você faça pequenas porções e vá utilizando para você terminar essa porção. Nunca jogue o catalisador dentro da lata, porque ela vai secar rápido e você vai perder toda a massa. Então transfere o que você vai usar por um pedaço de madeira. Essa quantidade, por exemplo, 2, 3 gotinhas de catalisador. Mistura muito bem com uma espátula e começa a amaciar os buracos. A minha sugestão é que você deixe a massa ligeiramente alta, porque quando você lixar, você tem uma superfície plana. Às vezes quando você passa a espátula e alisa muito, ela pode ficar uma depressão e aí falta massa. Então deixa um pouquinho a mais. Bom, macie a peça inteira, todos os detalhes que você achar que devem ser maciado e deixa secar. E aí depois é só lixar essa massa que você fez e entrar com o acabamento. Depois de tudo maciado e lixado, a peça está pronta para ser pintada. Opções de pintura. Você pode usar um compressor, caso você tenha um. Com o compressor você pode laquear essa peça, ou seja, usar uma tinta própria para laqueação. Um esmalte sintético, um esmalte à base de água. Você pode usar rolo, pincel, pintar da maneira que você desejar. Eu optei por usar um esmalte à base de água, que tem uma secagem mais rápida. Vou dar a primeira demão. Se eu achar necessário uma segunda demão, eu vou lixar com uma lixa fina, só para alisar um pouco a primeira demão e entrar com a segunda demão. Fica a seu critério, se você achar necessário, siga esse processo. Dê uma quebradinha de lixa e aplique a segunda demão. Vocês se lembram como era essa estante? Era de pallet, sem acabamento e com algumas interferências. Bom, a gente mudou a proposta da estante, com poucas alterações, e ela está aqui pronta, pintada e produzida. O que nós fizemos? Tiramos aquela travessa que tinha no meio, fizemos esses furos decorativos, então tirou aquela coisa pesada de pallet e entramos com acabamento. Então ela foi muito bem lixada e pintada. E tá aí, então uma sugestão, inclusive sugerida para vocês no nosso vídeo inicial, justamente de um outro uso para essa estante. E eu acho que ficou muito legal. A gente fez uma produção aqui na oficina, colocamos um fundo mais claro, como se fosse uma parede mais clara. Então tá aí uma outra opção de uso para a sua estante de pallet. Bom, se vocês curtiram, deem aquele joinha pra gente, se inscrevam no nosso canal e a gente se vê no próximo programa. Um grande abraço!